Deuteronômio 17, versículo 14 ao versículo 20. Fala da eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei, um livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias, os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e vamos observar detalhes desse texto. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade e o privilégio de reunidos em teu nome, observar a tua santa palavra e dela tirarmos ensino para a nossa vida. Dar-nos a tua graça nesse momento, em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, nos nossos dias há um discurso que é antibíblico, é anti-histórico e anticonfessional, pelo menos dentro da fé reformada. Certamente os irmãos já ouviram e têm ouvido muito nesses últimos tempos, nesses últimos anos, que diz o seguinte: religião e política não se relacionam. A religião e política não se relacionam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Crente não deveria se meter em política, né? Então, esse é um discurso muito comum no nosso tempo. Os crentes deveriam ficar no seu lugar, não se meter com as coisas do mundo. Esse discurso é completamente estranho e antibíblico. Não condiz com a história da igreja, não condiz com a fé reformada, não condiz com as sagradas escrituras. Por que se eu digo isto? Se eu digo que o crente não deve se envolver em política ou com política, eu digo que os ímpios devem governar e fazer as leis. Se dizemos que os crentes são homens justos, tementes a Deus, eles deveriam ocupar cargos de liderança e fazer leis, porque eles iam refletir leis justas. Leis. Se você diz que um crente é um homem justo, é um homem bom, é um homem correto, e ele não deve
se envolver com política significa que os maus, os perversos, os injustos, os infiéis a Deus é que devem fazer as leis e governar sobre nós. Não é assim? Então isso é um discurso errado. Dizer que religião e política não se relacionam é afirmar que a lei de Deus não serve para o mundo. A lei de Deus não serve para o mundo. A lei de Deus só serve para a igreja, não serve para o mundo. É também dizer que o reino de Deus se limita somente à igreja. O limite do reino de Deus está limitado à igreja, ao seu povo. O limite do reino de Deus não se expande para o mundo. E aí fica estranho até o evangelismo, né? Como é que a gente vai evangelizar o mundo se o mundo vive no mundo, vive um mundo paralelo, um mundo onde Deus não reina, né? Isso seria contrário até a oração do Senhor Jesus, que venha a nós o teu reino, a expansão do reino de Deus no meio do mundo, no meio das trevas, a luz avançando no meio das trevas. Então o mundo, as trevas, ela tenta acuar a luz, esconder a luz, fazer com que ela se torne ineficiente, debaixo do alqueire. Ou seja, os crentes que são luz, ao invés de estar no mundo, ocupando os cargos importantes do mundo, eles devem ficar dentro da igreja, dentro do alqueire, escondido. Mas Deus não acende uma luz para colocar escondida. É a luz que ilumina a cidade. Nós somos chamados para exercer luz no mundo. Todos os dias nós exercemos luz no mundo. Mas o mundo, eles tentam apagar essa luz e fazer com que essa luz fique escondidinha no seu lugar. E as trevas reinem sobre o mundo. E as trevas governem o mundo, dominem o mundo. Então dizer que religião e política não se relacionam é afirmar que a lei de Deus, que a palavra de Deus não serve para o mundo, só serve para a igreja, e que o reino de Deus se limita apenas à igreja, apenas ao seu povo, além de ser um grande desconhecimento da escritura, da história e da fé reformada. Isso tem que ficar bem claro para a gente, irmão. Bem claro. Sabe quantos teólogos falaram sobre religião e política? E sobre política e o dever do magistrado? Deixa eu só dar uma lista rapidinho aqui para os irmãos. Ó. Só uma listazinha inicial que eu comecei a elaborar. As Institutas de Calvino, o quarto livro. Existe um capítulo só sobre magistrado civil, sobre imposto, sobre guerras, sobre tudo que você imaginar que compete ao magistrado civil. O livro de Calvino, as Institutas de Calvino. O Diretório de Culto do Extremista, está aqui, uma oração só sobre, que toca em vários pontos dos magistrados. A Confissão de Fé do Extremista, capítulo 22. A Confissão Belga, no artigo 36, a Confissão de Habsburgo, da Alemanha, 1530, artigo 16, as 67 teses de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, em Zurique, Suíça, as teses da 37 a 43, artigo de Lausanne, também na Suíça, de Guilherme Farel, que foi quem constrangeu Calvino a ficar em Genebra, na Suíça, e ser pastor lá. Então, de 1536, o artigo 8, a Confissão Escocesa, feita por John Knox e mais outros 5 Johns, né? Poderia ser chamada até a Confissão dos 6 Johns, né? Dos 6 João, dos Joães. John Knox, o capítulo 24, a primeira e a segunda confissão helvética,
no artigo 30, os 39 artigos da religião, que era da Igreja Anglicana, o artigo 37, de 1571, a Declaração de Ordem de Savoy, de 1558, capítulo 24, a Confissão de Fé Metodista Calvinista, de 1823, o Pacto de Lausanne. Esse Pacto de Lausanne é interessante, que é também na Suíça, fica a 50 quilômetros de Genebra, e é um pacto onde John Knox vai tratar acerca da responsabilidade social da igreja e da liberdade religiosa e da perseguição religiosa. Então, é um pacto onde se reuniu 150 países para discutir sobre o avanço do Evangelho, para discutir sobre missões e para discutir acerca dos países que perseguem os cristãos. Já pensou? Então, se isso aqui não fosse o suficiente já, né? Então, pela manhã nós começamos a trabalhar um pouco acerca do magistrado civil segundo os documentos de fé da igreja e segundo a Escritura. Então nós temos muita coisa, irmão, muitas coisas. Aqui nós temos o livro de Deuteronômio, né? Vamos acompanhar agora o versículo aí. Nós temos aí que Deus diz que quando eles entrassem na terra prometida, que o Senhor desse a eles iam pedir um rei. Eles iam pedir um rei. Veja que o livro de Deuteronômio, ele começa no capítulo 16, falando dos deveres dos juízes, capítulo 16, finalzinho do capítulo 16, das 3 festas, né, dos judeus, aí dos deveres dos juízes, dos julgamentos, da justiça, o castigo da idolatria, os julgamentos em questões difíceis, e aí a partir do versículo 14 que nós lemos nos diz assim: a eleição e os deveres de um rei. Aí ele começa: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Deus está dizendo que eles fariam isto. Deus está dizendo que eles fariam isto. Estabelecerás, com efeito. Então o Senhor diz: então vocês vão estabelecer um rei sobre ti, como aquele que o Senhor, sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. A gente vai nas urnas escolher um rei, um governante, um presidente. Mas quando a gente confirmar lá o nosso voto e o candidato foi eleito aquele que Deus escolheu, pela mão dos homens, de uma forma ou de outra. Foi Deus quem constituiu, para o bem do povo ou para a disciplina do povo. Não há autoridade sobre a terra que não seja colocada por Deus, instituída por Deus. Toda a autoridade procede dele. Ah, mas é um homem ímpio, não presta, não vale nada, não é crente. Irmãos, os irmãos lembram quando Jesus esteve sobre a terra? Quem eram os principais governantes naquela época? Vamos lembrar? Herodes, Pilatos, César. Herodes em Judá, na Judéia, Israel, era o rei de Israel, o rei de judeus. Pilatos, o representante do Império Romano, o governador do Império. E César, o imperador. Imperador. Perverso. Os irmãos lembram que Jesus falou mal deles? Lembram? Eram homens crentes, eram homens perfeitos. Os irmãos lembram se Jesus falou mal deles?
E em momento nenhum a gente vê Jesus falando mal deles. Pelo contrário, Jesus perante Herodes, um homem completamente depravado, imoral, beberrão, a sua casa cheia envolvida em todo tipo de prostituição. Jesus fez o quê perante ele? Ficou calado, olhando a cara daquele louco, né? Jesus não falou nada, como ovelha muda, foi perante o seu tosquiador e não falou nada. E a Herodes disse: tira esse homem daqui, esse homem aí não tem nem o que dizer, né? Depois, perante Pilatos, foi o que Jesus disse perante Pilatos. Pilatos disse assim, irmãos. Pilatos disse: você não sabe que na minha mão está o poder de tirar a tua vida ou de te libertar? E o que foi que Jesus disse a Pilatos? Nenhum poder te foi dado, nenhum poder terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Ou seja, o que é que ele disse? O poder que Pilatos tem, quem deu não foi o imperador, não. O poder que Pilatos tem, quem deu foi Deus, do alto. E aí Paulo vai repetir isso dizendo: não existe autoridades que não seja constituída por Deus. As que existem, chegando lá por perversidade, ou por acordos, ou por maldade, foi ele que Deus permitiu que ele chegasse até aquela condição. E Jesus disse a Pilatos que ele tinha só aquele poder, aquele cargo, porque do alto foi dado a ele. Então, interessante que Pilatos faz parte, se tornou até, é lembrado até no credo apostólico agora, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Quando Jesus foi falar de César, ele falou mal de César? Não, ele disse: dai a César o que é de César. Ou seja, você tem a obrigação com o que pertence a César. Os tributos de César devem ser dados a César. E dá a Deus o que é de Deus. Então foi Deus que instituiu Herodes, foi Deus que instituiu Pilatos, foi Deus que instituiu César. Jesus e os apóstolos tinham consciência disso. Agora tem gente que quer ser mais santo do que Jesus, né? Sai falando mal das autoridades que Deus constituiu. Quando Deus quer punir uma nação, Deus dá governantes ímpios, mas vem da mão de Deus. É da mão de Deus que vem os governantes ímpios. Bastaríamos olhar para a história dos juízes. Bastaríamos olhar para o Faraó exercendo opressão sobre o povo de Deus. Algo que tinha sido dito a Abraão 400 anos antes. Basta olhar para o povo sofrendo opressão na Babilônia. Então, o Senhor Jesus, ele não descredenciou, não tirou a autoridade, nem diminuiu a autoridade de Herodes, de Pilatos ou de César. Antes, se submeteu à autoridade deles e reafirmou que a autoridade deles procedia do alto, pois eram concedidas pelo Pai. E os apóstolos destacam essas verdades em várias referências. Lucas 20, 25, João 10, 19, João 19, 10, 11, Romanos 13, 1 a 7, Paulo a Timóteo 2, 1 a 7, 1 Pedro 2, 13 a 17. Algumas referências dessas nós vimos domingo, né? Mas voltando ao texto, irmãos, não pense que o povo escolheu Saul. Eu tinha essa mentalidade também. Mas vendo o texto direitinho, não foi o povo que escolheu Saul. O povo queria Saul, e Deus sabia do coração deles. Mas Deus o constituiu sobre o povo. É esse que vocês querem. Não tinha urna para votar, não tinha um processo democrático como o nosso, mas era o que o povo queria. A maioria queria Saul, mesmo que alguns soubessem que os reis viriam da parte de Judá. Eles queriam um rei da tribo de Benjamim, certo?
Então eles escolheram Saul. Mas essa escolha ela veio da parte de Deus. Como nós veremos. Além disso, irmãos, vamos logo ver quando Samuel, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Veja o povo escolhendo um rei. Os israelitas pedem um rei. Quando eles venceram os filisteus, eles pediram um rei. Os anciãos vieram até Samuel, esse texto vai dizer, porque eles pediram um rei, porque os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito, vai dizer aí o versículo 3. Então às vezes um governante tenta fazer o que é certo, o que é justo, mas os filhos dele estragam. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Às vezes um governante quer fazer algo correto e justo, e os filhos deles estragam a sua. Veja os filhos de Samuel. Eles não andaram pelo caminho do seu pai, se inclinaram à avareza, à cobiça, e se inclinavam, aceitavam o suborno e pervertiam o direito. Então o versículo 4 vai dizer: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. O que é que eles estão confirmando aqui, irmãos? O que é que eles estão confirmando? O que Deus tinha dito a Moisés. Estão lembrados que a gente acabou de ler agora? Quando entrares na terra e a possuíres, vocês irão querer um rei igual as outras nações têm. Quando chegaram aqui em Samuel, não era novidade, era o que Deus já havia dito, que eles fariam. Por revelação ou por prescrição? Porém, versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel foi falar com o Senhor. E o que foi que o Senhor disse? Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, e tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Que foi que Deus disse a Samuel? Atende o que o povo diz. Atende o que o povo diz. O versículo 8 vai dizer: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Lembra? Qual será o direito do rei? E os deveres do rei? Estão lembrados de Deuteronômio 17? Agora veja aí o que diz o versículo 11. E disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros. E como seus cavaleiros, para que corram diante dele. Ou seja, o rei vai fazer o quê? Vai pegar os seus filhos e agora esses seus filhos vão servir a ele. O povo vai servir a esse rei. O povo não vai servir somente a Deus, vai servir também ao rei. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Os apóstolos vão dizer:
a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo. Então aqui Deus está dizendo que o rei iriam receber tributos do povo, o rei iria usar os filhos deles para a sua guarda pessoal e até para o seu serviço pessoal. Veja o que ele diz: e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. Servidores públicos, aqui ó, servidores públicos. Os nossos impostos estão descritos aqui ó. O suor do nosso rosto vai ser dividido com eles, para sustentar a vida deles. Isso foi instituído por Deus. Não há nada de criminoso nisso, contanto que sejam a porção justa. A porção justa devida a eles. Versículo 15: as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. O que é dizimará? É destruir? Vai destruir? Não, ele vai estabelecer o dízimo. Um dízimo, uma parte, uma 10ª parte que compete a ele. Irmãos, a gente não tem que pagar 50% de imposto não. A gente tem que pagar no máximo 10% de imposto. 10% de César, 10% do Senhor. E os 8%, que é o que Salomão diz, a gente divide em 8 partes. Mais de 10% a um governo é sustentar um estado pesado. Que fosse um imposto único de 10% sobre os nossos recursos. Então tem gente que diz assim: o dízimo era para sustentar o reino, sim, e para sustentar também a casa do Senhor. Não era um dízimo único, não. Era o dízimo do Senhor, dá a Deus o que é de Deus, e era o dízimo de César, dá a César o que é de César. Era o dízimo dá a Deus o que é de Deus, para a obra da casa do Senhor, e dá ao rei o que é do rei. Então, Deus estabeleceu isto. Tem gente que é mais fiel aos impostos do que aos dízimos, né? Porque senão o governo toma, né? Quando Deus toma também, quando a gente rouba ao Senhor, tem gente que rouba sonegando impostos. E quando a gente rouba o Senhor e Deus também nos aperta, né? E tira os nossos benefícios, né? Não que Deus haja como um governante, né? Deus é misericordioso e perdoa as nossas dívidas. Veja o que diz o versículo 17: dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes de escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Irmãos, quando a gente vai escolher um candidato a presidente, a prefeito, a governo do estado, a gente tem que ver se esse homem não é inimigo de Deus. Porque se ele for inimigo de Deus e do Evangelho, não adianta colocar ele no poder e depois orar, não. Porque o texto está dizendo: Deus não ouvirá a nossa oração. Calvino disse assim: ó vós, ó povos, a quem Deus deu o privilégio de eleger seus governantes, tenham cuidado, preste atenção em quem vocês vão eleger, para não eleger gente estúpido aos maiores cargos da nação, para não colocar inimigos de Deus no poder. Porque se isso acontecer,
é para nossa disciplina. Ah, mas você está procurando um homem perfeito? Nem o Papa é, nem o Papa, nem o presidente da IPB, nem o presidente do Sínodo dele Preitério, nem o pastor da igreja. Só houve Cristo Jesus, o homem único, perfeito e justo. Sempre vai haver falha nos homens, você sempre vai encontrar falha nos seus líderes, seja civis, seja eclesiástico. Se a gente pudesse escolher os anjos, né, irmão? Pelo menos os anjos dava para confiar um pouquinho mais, né? Mas Deus deu não de outra espécie, não de outros povos. Lembra lá de Deuteronômio 17? Mas do vosso meio. Do vosso meio. É por isso que prefeito tem que morar na cidade, vereador tem que morar na cidade. A gente não elege um prefeito que mora em outra cidade, não. A gente não elege um governador que mora em outro estado. Da sua cidade, sua cidade. Governo municipal, do seu estado, do seu estado. Ninguém elege uma pessoa da Bahia para governar. Lá, morando lá na Bahia, governando em Pernambuco. Né? Tem que mudar o seu domicílio, a sua residência. Imagina a gente escolher um presidente da China para governar o Brasil, do Japão para governar o Brasil, dos Estados Unidos para governar o Brasil. Não. Quantos países queriam o nosso presidente para eles? Então, nós devemos entender que do nosso povo é que deve ser os nossos governantes. Mas, às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Diz assim, santo de casa não faz milagre, né? Profeta de casa. A gente nunca tem nada que preste, né? Só presta de fora, né? Então, irmãos, eles não deram ouvido ao Senhor e disseram: não, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 19 vai dizer. Depois aconteceu, o capítulo 9 vai dizer algo interessante, irmão. As jumentas do pai de Saul se extraviaram, se desviaram. Versículo 9, o capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim, irmão. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de seu pai, de Quis, pai de Saul, e ele foi com seu moço procurar essas jumentas, né? E aí, irmãos, ele estava procurando a jumenta, e Deus falou com Samuel, dizendo: ó, amanhã, por tal horário, vai chegar um jovem aqui, procurando a jumenta do pai dele, e você vai dizer: a sua jumenta já, não se preocupe mais com as jumentas, mas vem aqui que Deus mandou te ordenar rei. Já pensou, irmão? Deus disse: vai chegar um jovem assim, procurando uma jumenta, assim, 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 e você vai dizer a ele: o Senhor disse que você viria e que eu ungisse você rei. Foi Deus que disse que ele deveria ser ungido rei. O jovem chega, se você ler o texto todo, o jovem chega e se espanta, diz assim: eu, o rei de Israel? E aí Samuel disse: foi isso que Deus mandou fazer, e ponto. Ele não assumiu imediatamente. E é interessante que ele estava procurando as jumentas. Em casa você lê o capítulo 9 de Samuel, estava procurando as jumentas, e aí não encontraram, aí o companheiro dele, um moço que estava com ele, disse assim: ó, rapaz, a gente não vai encontrar essa jumenta não. Será que elas não voltaram para casa? Não sei. Eu tive uma ideia: vamos até a casa de um profeta ali, perguntar a ele se ele sabe da parte de Deus onde está essa jumenta.
Veja que coisa, irmão. Uma coisa que parecia ser uma circunstância qualquer, Deus foi guiando de tal maneira para se cumprir o que Deus havia dito. Deus foi guiando Saul. Deus disse que Saul era quem seria rei. Depois é Deus que tira Saul do reino e dá a Davi. Deus coloca e tira os governantes fiéis ou infiéis sobre o reino, sobre o trono. Nos púlpitos também. Interessante que Zwinglio chega a fazer de manhã eu falei, né? Chega a dizer que o magistrado exerce um mandato espiritual. Ele está exercendo um mandato debaixo da autoridade de Deus. Veja o versículo 15 do capítulo 9. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupes o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala tais palavras? Saul era humilde, não era um homem que se soberbecia e que se achava melhor do que todo mundo, e era bonito, né? Ele podia se achar, né? Tem cara que é mais feio do que Saul e se acha alguma coisa, né? Samuel, tomando a Saul ao seu moço, levou à sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe à parte comigo. O cozinheiro fez tudinho, Saul comeu, né? Depois o Saul foi o consagrar rei, né? O capítulo 10 vai dizer: Samuel unge a Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe, por cabeça, né? A palavra príncipe tem esse sentido, sobre a sua herança, o povo de Israel. Foi o Senhor, irmãos, que conduziu todo o processo de eleição de Saul, porque era o que o povo queria no seu coração. Voltando ainda em Deuteronômio 17, irmão, para a gente tentar caminhar para o final, para o desenvolvimento, 6 e 10, né? Veja o que diz aí, capítulo 17. Quando esse homem subia ao poder,
que é que ele deve fazer? Versículo 16 diz: porém, este homem não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Irmão, eu fico impressionado como tem gente que depois que conhece a verdade volta para o Egito. Como que se conhece a verdade reformada, a verdade da palavra de Deus, e volta para o mundo, irmão? Não tem pastor que dê jeito a uma apostasia dessa. Pode chalerar como for. O rei e o sacerdote deveriam conduzir o povo no caminho certo, não fazer voltar para o mundo de tal maneira que abandonem o Senhor. Tem gente que se preocupa mais com o destino do país do que com o destino da sua alma, né? Então, irmãos, nós temos aí que o rei, ele deveria conduzir o povo. Por que ele diz: não voltarei para o caminho do Egito? Porque voltar para o caminho do Egito é voltar para a idolatria. O que foi que muitos reis de Israel fizeram? Conduzir o seu povo à idolatria. Fizeram não apenas um bezerro de ouro, fizeram 2. Então, dentro da terra prometida, era como se fosse uma reprodução do Egito. Tem gente que não volta para o mundo, mas quer que a igreja seja igual ao mundo. Seu estilo de vida é igual ao mundo, não tem diferença alguma. Em vez dele influenciar o mundo, ele é influenciado de tal maneira que ele vive igual ao mundo, só querendo multiplicar as coisas. Agora, multiplicar os cavalos aqui vai ser curioso, porque tem 2 sentidos pelo menos. Ou o sentido de acumular bens próprios, por causa da avareza. Os filhos de Saul fizeram isso, Samuel fizeram isso, muitos reis fizeram isso, Salomão fez isso. Mas também dá a entender que o multiplicar cavalos aqui, dentro do contexto, é cavalos de guerra. Lembra o texto que nós lemos? Ele pegará vocês e colocará como chefes e capitães de 1000, e terão cavalos, e será aparelhado para a guerra. Quando você vê um exército ou um governante aumentando o seu poder militar e desarmando a população, pode ter certeza que ele não tem boas intenções. Preste bem atenção, irmão. Se você vê um governante desarmando a população e aumentando sua influência militar, pode ter certeza que ele não tem boas intenções. Porque um povo desarmado, como é que vai resistir, irmão? Como é que vai enfrentar a injustiça? Se quem tem a arma são eles. O crime organizado tem treinamento de guerrilhas, irmão. No período do desarmamento, foi o período que o crime ficou mais bem armado. Onde é que existe isso, irmão? Se houve uma lei de desarmamento, como que o crime está cada vez mais armado? Já viram as imagens de assalto a banco? Como é? Não é para amadores não, irmãos. Os caras fecham a cidade mesmo, desce todo mundo armado, tocando terror. Aí da polícia que for com um camburão velho, com a viatura velha, com 2, 3 viaturas velhas, com um revólver, o máximo 1.40. Essas cidades pequenas nem fuzis os policiais têm. E os caras usam até granada, submetralhadora e fuzil, AR-15 e tudo. E qual foi as ações em governos passados para desarmar esses criminosos? Desarmou o cidadão. Não combateu o tráfico de arma, não combateu o tráfico de droga,
Pelo contrário, se pretende legalizar as drogas. Quando você vê um homem desarmando os cidadãos de bens, é porque ele não tem boas intenções. Porque o governo tem que desarmar criminosos e tem que dar condição ao cidadão de se defender, porque a polícia não consegue ser onipresente. Vai botar um carro de polícia em cada rua? No mínimo, legítima defesa. A Bíblia prescreve legítima defesa. Se um criminoso entrar em sua casa à noite, o livro de Deuteronômio vai dizer, e ele morrer pela sua mão, foi porque Deus entregou ele nas suas mãos. Não é pregação de violência, não. É o que a Escritura diz. A lei de Deus regula a legítima defesa. A legítima defesa é direito constitucional. Eu vou deixar o cara pular o quintal da minha casa, matar meu filho, abusar da minha esposa? Deus me fez homem para defender minha família. Quem tinha medo de ir à guerra era dispensado do exército de Israel. Era uma das causas interessantes. Acaba tem medo de ir para a guerra, tem medo. Eu não quero ir para a guerra. É dispensado. É dispensado. Não dá para ir com homem frouxo, não. Desse jeito não dá para ir. Primeiro tiro ele vai sair correndo, vai deixar todo mundo. Agora o Estado não tem condições de nos proteger. Ligue para a polícia de noite às vezes. Tem alguém, estão mexendo na minha porta. Você espera lá. Meia hora, 1 hora, 2 horas, não chega, irmão, não chega. Os caras não vêm. Geralmente não vêm. O bandido leva 2, 3 minutos, 5 minutos para fazer a desordem. E nem se ele viesse, ele chegava em 5 minutos. Dá menos condição de resistir. Quando eu era criança, jovenzinho assim, maiorzinho que Vitor e Felipe, eu era meio ruim da cabeça, né? Ainda sou, né? Eu guardava dentro de casa aqueles fogos de São João. Não tenho arma. Mas se o cara tentar invadir minha casa, eu solto um fogo dentro de casa, ele vai pensar que é um tiro. Ele não vai saber distinguir. Não é São João. Não é São João. De repente o cara vai querer forçar a porta, solta um fogo dentro de casa. E o cara vai fazer o quê? O doido está armado aí dentro. Como é que ele vai sair correndo? Então tem uma época que eu vivia meio paranoico, então eu guardava os fogos dentro de casa, né? Aqueles compridinhos que parecem tiro, né? Eu também não explodia a casa, né? Teve um período que eu tinha medo de andar no meio da rua à noite, mas depois que eu fui para o quartel, manuseando arma, eu perdi medo de arma. Eu tinha medo de vir um policial com a arma, só vi um policial com a arma ali, eu corria, se desse eu ia pela outra rua, atitude suspeita, né? Ou então atravessava a rua, né? Não queria passar por perto dele de jeito nenhum. A arma estava lá parada no lugar dela, mas eu tinha medo, né? Então eu tinha medo de tudo, né? O medo faz parte da lei da sobrevivência, mas também medo demais não dá certo não, né? Então, irmãos, quando você vê um rei multiplicando bens para si, é avareza, mas se você vê ele multiplicando demais um exército e sendo perverso e injusto, ele está com mal intenções de dominar o povo pela força. Há duas formas de tomar o poder e de implantar um regime injusto. O primeiro é pelas vias legais, corrompendo os jovens, corrompendo a população, fazendo a população clamar por rebelião, pela revolução. E aí vai pelas vias legais, por meio do voto, e vai implantando censura, e vai cortando as coisas, e vai limitando o povo, e vai estabelecendo caos para o povo clamar por um governo diferente. E o outro meio
é tomando pela força. Mas para você tomar pela força, aquele que você vai investir sua ação criminosa tem que estar desarmado. Vamos passar esse ponto, né? Além de não multiplicar riquezas e má intenção, veja o versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Aqui sim a avareza, mas em cima, tanto da avareza, mas como o poder de ter condições de dominar sobre o povo. Agora, tudo que Deus disse para não fazer, se foi o que Salomão fez, né? Multiplicou mulheres, multiplicou o seu reino, multiplicou ouro e prata, e no final ele acabou com um grande estado endividado. E se os irmãos não sabem, Salomão usou muito trabalho escravo e aumentou os impostos para sustentar o seu reino. Ele desenvolveu muitas cidades. Salomão foi um rei que ele não desenvolveu apenas Israel, Jerusalém, Judá. Ele desenvolveu todo o estado de Israel. Tanto é que quando dividiu, as tribos dividiram em 10 de um lado e 2 do outro, mais a tribo de Levi, pelo menos a maioria das cidades, pelo menos 5 cidades dos 10 territórios, se viram como capitais, porque eram altamente desenvolvidas, foram desenvolvidas no governo de Salomão. O que é que Salomão fazia? Ele tinha 1000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas, né? Rapaz, que homem mulherengo, né? Mas as mulheres não eram apenas por causa da imoralidade dele, mas eram alianças que ele fazia. Ele casou seus filhos tudinho, e quando ele não tinha quem mais casar os filhos, ele começou a casar com as filhas dos nobres, dos governantes, fazendo aliança. Por isso que ele juntou essa tribo de mulher toda. E aí ele fazia essa aliança, recebia algumas coisas em troca e dava outras coisas em trocas. Às vezes construía um templo para o Deus daquele homem, construía um templo para o Deus daquela mulher, para agradar. Então ele desviou-se do seu coração. Ele construiu muito templo idólatra, também com recursos do tributo que Deus disse que deveria dar a ele, ao rei e ao reino. Pelo rei e pelo reino, né? Era uma expressão muito usada no passado. Irmãos, o versículo 18 vai dizer: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Hoje é o que, irmãos? A pessoa se torna presidente e jura sobre o que? Constituição do país. Ele jura pela Constituição, pelas leis do país, e ele tem que ter uma cópia da Constituição com ele, para ele não infringir a lei da Constituição, para ele governar de acordo dentro das 4 linhas da Constituição. Os juízes têm que julgar dentro das 4 linhas da Constituição, cumprir as leis. No passado, os juramentos exigiam a presença de uma Bíblia, que é superior a qualquer Constituição do mundo, porque ele não pode jurar falso, e ele tem que jurar sobre um soberano sobre ele, e o soberano sobre ele não é o juiz, não é o magistrado, nem as leis dos homens, nem a Constituição, porque a Constituição pode mudar, a lei de Deus não. Nosso país já teve outras constituições,
De vez em quando querem fazer uma constituinte para reformular e modificar a Constituição. A Constituição é a lei máxima do Estado Civil. O livro de Deuteronômio é um livro que também é uma constituição de leis civis, de tratados civis. O que é uma Constituição? Uma Constituição é um livro de leis civis. O livro de Deuteronômio é um livro de leis civis. E veja que é uma cópia para o governo civil da lei de Israel de Êxodo 20. Porque Deus repete em Deuteronômio 5 o que ele diz em Êxodo 20? Porque é a cópia da lei para o governo civil. A cópia da lei para o governo civil. E o rei tinha que ter uma cópia dessa lei para o seu coração não se desviar e ele não se achar maior do que os seus irmãos, porque Deus está acima dele. Ele é igual aos seus irmãos, por isso que tinha que ser alguém igual, da mesma espécie. Não podia ser um anjo, tinha que ser alguém da mesma espécie, alguém da mesma região, alguém do mesmo povo. É igual, só que ocupa um cargo de autoridade, mas não que seja melhor ou maior do que qualquer homem. É isso que muitos governantes não entendem. É isso que muita gente que ocupa cargos de autoridade não compreende, que é igual ao povo. Só Deus está acima de todos. Deus está acima de todos. Então, somos iguais. Todos são iguais perante Deus, perante a lei. Não existe pessoas que devem ter maior ou menor direito. No caso aqui, Deus diz que ele não se eleve o seu coração e não pense que é melhor que seus irmãos, mas os seus irmãos serviam a ele. Então, o princípio de autoridade não significa um princípio de superioridade. Superioridade no sentido de ser melhor que ninguém. A estrutura funciona do processo de hierarquia, mas todos os homens são iguais e eles não deveriam esquecer isso, porque todos irão prestar contas a Deus. A maioria dos documentos reformados, eles tratam o governo civil e logo em seguida a morte dos homens e o juízo. Porque mostra que Deus constituiu sacerdotes, constituiu a ideologia da igreja, a doutrina da igreja, e constituiu o magistrado civil e todos irão morrer e serem julgados. Algumas modificam a posição, mostrando que Deus concede dom aos sacerdotes e em seguida dons aos homens. O casamento às vezes é colocado depois, a Santa Ceia é colocado antes. Então existem variações que a gente vai ver, se Deus permitir, algumas delas no domingo de manhã. Mas vamos finalizar aqui, irmãos, vendo dois textos apenas. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 4. Isso é algo interessante, porque tem gente que diz, voltando à pergunta anterior, que religião não se dá com política, né? Com governo, né? 1 Reis, capítulo 4. Veja o que diz aí. Quando Salomão, nós vimos em um salmo que Davi escolheu cantores e tudo, né? Veja o que Salomão faz. Capítulo 4 de 1 Reis. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, certo? E veja o que ele fez. Eram estes os seus homens principais. Daí vem o princípio, irmão. Quando entra um presidente, o que é que ele faz? Escolhe seus ministros. Não é assim que ele faz? Entra um presidente, ele escolhe seu ministro, sua equipe de trabalho. É o primeiro escalão do seu governo. Os principais homens do seu governo. Aí ele vai dizer, Azarias, filho de Zadok, o principal. O chefe da casa civil, podemos assim dizer, né? Eli Orefé,
e Aías, filho de Cisas, eram os secretários, ministérios, né? No presbitério a gente tem os secretários, secretaria de educação religiosa, secretaria disso, daquilo outro, né? Ó, Josafá, filho de Ailude, era o cronista, o homem que escrevia, o escrivão, era como se fosse como é o nome daquele, é o assessor, mas é aquele procurador da República, quase como se fosse procurador da República, ele que lida com os documentos legais do governo, né? Aí ele diz a mais, ele escolheu Benaía, filho de Joiada, era o comandante do exército, inclusive o presidente é que troca os generais, aposenta os generais e coloca outros generais. Aí ele vai dizer mais, Azarias, filho de Natã, era o intendente-chefe, Zebude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aí tem outro aí, o versículo 6, que era subintendente dos que trabalhavam forçados. Aqui, trabalhos forçados é a mesma palavra usada quando o faraó fazia o povo de Israel fazer trabalhos forçados. Eram povos que tinham sido conquistados e se tornaram escravos de Salomão e do reino de Salomão, ou eram obrigados a trabalhar. Faraó fez isso, ele colocou chefes que os oprimiam, que afligiam o povo de Israel, chefe das obras deles. A palavra as obras lá é a mesma palavra que para forçados, trabalhos forçados. Vai dizer que tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São esses os nomes, né? Ele vai dizer os nomes. Então eles tinham, depois vai falar da prosperidade do reino de Salomão, né? O quanto ele gastava, o quanto ele comia, né? Veja aí o versículo 20, era pois os de Judá e de Israel muito numerosos, como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam, dominavam Salomão sobre todos os reinos do Eufrates até a Filistia, até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de farinha, de flor de farinha, e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corvos, as aves cevadas. Que governo caro, né? Por mês eles comiam pelo menos 10 bois cevados e 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora os veados e tudo mais. Sustentava, né? A comida do rei era paga pelo povo, pelo trabalho do povo. Vê, irmãos, que não é coisa muito longe, né, de nós, né? Não é coisa muito longe de nós. Uma monarquia não era algo contrário à vontade de Deus. Na verdade, isso era central para o propósito da promessa redentiva de Deus. Por isso que o Pacto de Lausanne vai tratar com representantes de 150 países acerca da expansão do reino de Deus nos países. É por isso que a teologia reformada vai dizer qual o propósito e a contribuição do monarca para a expansão do evangelho. No mínimo que a gente requer hoje em dia é simplesmente liberdade religiosa, liberdade de expressão. Há algo demais nisto. Mas tem candidatos e políticos que querem controlar o que o povo fala. Contra eles, não pode criticá-los. Ou pregar acerca de Deus. Um reformador disse assim, um homem disse assim, um teólogo reformado disse assim: é impossível escravizar
um povo que conhece a Escritura. É por isso que muitos países que não querem liberdade do seu povo, censura a imprensa e censura a religião. Porque a religião vai esclarecer a pessoa da verdade. Multiplicar cavalos, talvez uma referência à formação de um exército que alimentaria a autoconfiança em vez de alimentar a dependência de Deus. E ele deveria ter cópia da lei para que o seu coração não se desviasse. Era uma cópia do tratado do seu soberano, da lei do seu soberano. O que foi o que os reis de Israel e fiéis de Israel fizeram? Estão lembrados? Deixava a escritura no lixo, no escombro do templo, a adoração abandonada. Impedia que a Bíblia fosse lida e circulasse. A instrução de Deus aos reis, irmãos, se referia à disciplina pessoal e à obediência à lei de Deus, não à habilidade para governar. Deus mantinha o governo de um povo. Quando ele queria abençoar o seu povo, ele colocava um rei que valorizava a palavra dele. Quando ele queria penalizar o seu povo, ele colocava um homem cruel. Não é a habilidade de governar, não é a força do cavalo que garante a vitória, mas o temor de Deus. Mas o temor tem que ser não só no coração do governante, mas no coração do povo, para não suscitar a disciplina do Senhor. O justo, diz o livro de Provérbios, o justo, o povo se alegra quando tem governante justo, porém, quando o perverso domina, o povo geme, o povo sofre quando o perverso domina. Veja os países à nossa volta, irmão, o povo sofrendo com os governantes ímpios, cruéis, contra o seu próprio povo, contra os seus irmãos, contra os seus patriotas. O ideal de um rei perfeitamente justo apontava para o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que cumpriu todas as exigências de Deus. E para finalizar, de fato, vamos ver o que diz Gênesis 49 sobre Cristo, irmão. Sobre Cristo. A gente viu a citação de Isaías, não foi? Na leitura com o presbítero Roberto, de Romanos, que Deus suscita um rei para as nações. Mas veja o que diz em Gênesis 49, versículo 10. Gênesis é o princípio, né? Veja que coisa linda, irmão. Veja que coisa linda, para a gente caminhar para a ceia. Veja o capítulo 49, as bênçãos proferidas de Jacó. Veja a bênção que ele diz sobre Judá. Versículo 9, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a sua cerviz, sobre a cerviz de seus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu. O que é ser um leãozinho, irmão? Aqui é um leão jovem. O leão jovem ele é um leão forte. É o leão que desafia outros leões para tomar o seu governo. Da presa subiste, ou seja, ele era pequenininho, era uma presa fácil, mas agora é um leão jovem, forte, que desafia, que ruge. E aí a gente vê a história do Rei Leão, né? Pequenininho, quase que se acaba, mas quando ele ficou grande, a conversa foi outra, né? Então, veja o que ele vai dizer, irmãos. Ele diz que ele é um leão, né? O leão da tribo de Judá. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? A leoa é que caça, né? Rasteira, né? Pega de surpresa a sua presa. Veja o versículo 10, irmãos. O cedro não se arredará de Judá. Tanto é que Judá, os descendentes de Davi, tudinho reinou sobre Judá. O reino de Judá foi o que teve o único reino da tribo de Davi, né? Da linhagem real de fato. Nem o bastão
de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, até que venha Cristo, o leão da tribo de Judá, onde todos os povos se curvarão, onde todos os reis da terra confessarão que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Veja o que diz, irmãos, o versículo 11: Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Em sangue de uvas. Irmãos, Apocalipse diz que Jesus pisa as nações como aqueles que pisam os lagares, e as suas vestes sacerdotais sapiscam o sangue das uvas. É por isso que o vinho representa o sangue de Cristo. Ele é aquele que entrou com o jumentinho junto à vide, com o filho da jumenta, a videira mais excelente. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele lavará as suas vestes no vinho, julgando as nações, como diz Apocalipse, pisando as nações sob os seus pés. O mundo está aos pés de Cristo. Deus Pai entregou aos seus pés o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A sua capa, aqui vai lembrar as vestes de Cristo, aqui vai lembrar o sacrifício de Cristo, aqui vai lembrar o juízo de Cristo, aqui vai lembrar o juízo que Ele recebeu sobre si. Quantas aplicações a gente pode fazer aqui, irmãos? O versículo 12: os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Com sua boca julgará a terra. Aí eu vou dizer que o reino de Cristo está limitado à igreja, que as suas leis não servem para o mundo. Os ímpios querem que a gente diga isso, mas a Escritura não. Toda a terra pertence ao Senhor. Abraão Kuyper dizia: não há 1 centímetro da terra que Deus não diga, é meu. O Congresso Nacional, o Senado, o Judiciário, tudo estão aos pés de Cristo. Tudo pertence a Cristo, para a nossa disciplina ou para o nosso bem. O presidente, o rei, seja quem for, estão aos pés de Cristo, mesmo que eles não aceitem nem compreendam isso e tentem lutar contra Cristo. Salmo 2: os homens se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido, querendo romper os seus laços, soltar suas amarras e dar largas ao seu pecado, criar suas leis que favorecem os seus crimes, porque rejeitam e desprezam a lei de Deus. Mas um dia o Rei dos Reis voltará e pisará todos com sua justiça, com seu juízo justo e perfeito. Então, não caiamos nessa de que a igreja deve ficar caladinha no seu canto, no mosteiro, trancados, só orando. Devemos orar e lutar contra o reino das trevas, e não ser cúmplice das suas obras, nem dos seus planos malignos de domínio. Que Deus nos dê a graça, irmão, de sermos fiéis ao Senhor. Que Deus tenha piedade de nós e de nossa nação, em Cristo Jesus. Amém.